Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele no novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 3 e depois do versículo 11 até o 32. Aqui Jesus está dando um grande ensinamento para os fariseus
e os doutores da lei. Que ensinamento! Os fariseus, os doutores da lei, eles achavam que, por eles serem tão santos, eles não poderiam se misturar com os pecadores. E eles ficavam com um pé lá e um pé cá em relação a Jesus, porque uma vez que Jesus se considerava um grande mestre, e eles não conseguiam entender por que Jesus estava com os pecadores. Nós já tivemos ali a oportunidade no Evangelho de São Lucas também, nós nos deparamos com essa situação. Ou melhor, não no Evangelho de São Lucas, mas no Evangelho de São Mateus, quando acontece a conversão de Mateus, que mais uma vez eles disseram a mesma coisa, eles não entendiam como é que Jesus se misturava com os pecadores. Aí Jesus traz esse grande ensinamento em relação ao Pai para conosco. Não é nem a atitude nossa para com o Pai, para com Deus, mas a atitude de Deus para conosco. Como é a atitude de Deus para conosco? Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Deus não quer. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se salve, que ele se converta, que ele se salve. É isso que Deus quer. Por isso que no seu infinito amor, e Deus vendo que não tinha jeito de nós nos salvarmos por nós mesmos, com as nossas próprias forças, aí ali no capítulo 3 do Evangelho de São João vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que Deus amou tanto eu, Deus amou tanto você, que ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho para ser oferecido em sacrifício pela nossa salvação. Olha como é que Deus expressa o seu amor para conosco. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho, que entregou o seu filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui entra a condição que é de crer em Jesus para poder se salvar. Deus faz de tudo para que nós nos salvemos. Deus faz de tudo para que nós um dia estejamos com Ele lá no céu. Mas o problema são as nossas atitudes. Aqui está a questão. Nós nos alegramos porque Deus é amor. Nós nos alegramos porque Deus é misericórdia. Ok. Nós nos alegramos porque Deus deu o seu Filho único para nos salvar. Mas as nossas atitudes são sempre contrárias. Nós queremos o perdão de Deus, nós queremos o amor de Deus, nós queremos a misericórdia de Deus, só que a nossa atitude é sempre contrária. A nossa atitude é de arrogância, a nossa atitude é de ofensa a Ele. Você já percebeu que é assim que nós agimos? Então Jesus conta essa parábola desse filho que se rebelou. Ele estava com o Pai, ou melhor, estava ali com Deus, e quem tem Deus, meus irmãos, tem tudo. É o que Santa Teresa d'Ávila, ela expressa. Quem tem Deus tem tudo, mas não é ter Deus para ter coisas materiais, é simplesmente ter Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós, na verdade, não precisamos de nada de material. Por isso que a nossa caminhada é para o céu. Porque lá no céu nós já teremos Deus, nós não vamos precisar mais de nada. Nós temos o tudo. É essa compreensão que nós devemos ter.
E esse filho estava com o pai e, tendo tudo, ele resolveu, perdeu tudo para ficar com quiquilharias, para ficar com o material. Então ele pede a herança. O pai, como não quer forçar nenhum de nós, o pai deu: você quer a herança? Que na verdade, meus irmãos, o que estava acontecendo ali era o seguinte: aquele filho estava dizendo assim: pai, eu não preciso de ti. Eu quero viver uma vida independente. Eu quero ser dono de mim mesmo. Eu quero fazer as coisas que me cabem. Eu quero a liberdade. Então ele estava negando de ter tudo, de ter Deus, de ter o seu Criador. Mas como Deus ele vai sempre agir na nossa liberdade, é nós que decidimos, o Pai deu. Mas eu imagino, meus irmãos, a tristeza do pai de ver o seu filho indo embora, porque o bem maior de Deus, o bem maior do pai é o filho. Era aqueles 2 filhos que ele tinha. As outras coisas, nada valia. Embora Deus não precise de nós, nós é que precisamos dele, mas Deus tinha um amor tão grande para com os filhos, que ele não queria perder, ele queria ter os filhos em volta dele. Mas o filho resolve ir embora, vai. E graças a Deus ele quebrou a cara, né? Aí ele foi ver que a vida dele sem Deus é uma porcaria mesmo. A vida dele, a nossa vida sem Deus é como viver na porcaria do porco lá. Imagina, a gente vai lá no chiqueiro, que fedor é o chiqueiro, quem aguenta? Só o porco. Porque o lugar do chiqueiro para viver no chiqueiro só os demônios, porque o inferno é isso. O inferno é um chiqueiro, é um lugar fedido. E aí ele viu ali que viver na porcaria, viver sem nada e viver sem a presença de Deus era realmente uma situação de desespero, desesperadora. Graças a Deus ele também não caiu no orgulho. Ele poderia dizer: mas eu não vou voltar não. Graças a Deus ele tomou consciência e pensou lá na casa do meu pai: não, que vida maravilhosa eu tinha lá. Olha agora o que eu tenho. Não tenho nada, gastei tudo. As pessoas me exploraram, me usaram. Depois que eu fiquei sem nada, cadê? Não tem mais ninguém comigo. E lá até o empregado é tratado de forma maravilhosa. Então eu vou voltar. E graças a Deus ele voltou. Mas o pai, no seu amor infinito, sempre esperando. Bonito que quando ele chega, o coração do pai pulsa de alegria, de muita alegria. O meu filho voltou. E na hora que o filho foi falar: olha, me perdoa e tudo, ele nem quis ouvir isso. Ele disse: coloca um anel novo e vamos fazer uma grande festa, porque meu filho voltou, agora ele está comigo. Isso é o mais importante. Aí nós tivemos essa situação lamentável do irmão que cobrou do pai a festa, e o pai disse: meu filho, você esteve sempre comigo. E aqui, meus irmãos, é importante que não é uma questão somente do irmão lembrar: o Senhor não fez festa para mim. Aqui é uma questão de salvação. Quando o pai diz: esse meu filho estava perdido e agora ele voltou,
é a perdição eterna. Vocês se lembram lá do Lázaro e do homem rico? O rico que depois ficou no inferno, nos tormentos? Deus não nos quer no inferno, meus irmãos. Deus nos quer no céu. Deus já nos ensinou todo o caminho que nós devemos ter para nós nos salvarmos. Crer em Jesus. Viver os sacramentos que nos levam à santidade. Viver os mandamentos da lei de Deus. Quando diante das fraquezas cair, se arrepender. E ir no confessionário pedir perdão, criar vergonha na cara e não voltar à vida errada mais. É isso que Deus quer de nós. Porque Deus nos quer eternamente com Ele no céu. Deus não nos quer eternamente no inferno. Nem para o diabo Deus queria isso. Mas eles foram para lá porque eles que quiseram. E eles não querem sair de lá. Ou melhor, eles não querem se arrepender. Eles não vão se arrepender nunca. E por isso eles nunca vão sair de lá. Mas Deus não nos quer no inferno. Deus nos quer no céu. Então não vamos, meus irmãos, andar na onda do maligno que quer de nós uma independência, quer de nós que estejamos longe de Deus, e Ele quer que nós estejamos com Ele no inferno. Não vamos entrar nesta onda. Não está na hora de voltar. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você seja justamente esse, aquele que ia na igreja, participava das coisas de Deus. Você era fiel aos sacramentos. Em um determinado momento, deixando-se levar pela tentação, você resolveu deixar Deus, e aí agora você está no lamaçal, você está no chiqueiro, você está no fundo do poço. E talvez até você esteja dizendo, não tem jeito para mim. Tem, enquanto nós estivermos vivos, tem jeito sim. Volte, meu filho. Volte para Deus. Volte para a casa do Pai. Deixa essa vida de pecado. Deixa essa vida dupla. Tem gente que está na igreja vivendo uma vida dupla. Ou seja, vai na igreja, participa da missa, vai nas coisas, mas também vai para o mundão e vive no mundão, achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Ou somos inteiramente de Deus ou não somos. Ou amamos a Deus por inteiro, ou nós não o amamos. Não dá para ficar nas duas situações. Volta! Porque o Pai está querendo que você volte. Volte! O que é que na tua vida está levando você a viver como este filho que abandonou o pai para viver na porcaria, para viver numa felicidade que não é felicidade, que é algo passageiro, que é uma vida de mentira? Vamos viver na verdade. É hora de voltar. Não seja orgulhoso, mas seja humilde. Vou voltar para a casa do meu pai. Chega desta vida. Certo dia, estando aqui no confessionário, fiquei muito feliz com um rapaz. Ele dizia assim: padre, eu tenho essa tendência homossexual. Eu era de igreja e eu fui percebendo essa tendência dentro de mim, me deixando influenciar pelos meus amigos. Eu acabei entrando nesta vida.
Porque eu lutava, padre, eu lutava. Mas chegou um ponto que eu achei que eu deveria experimentar. E eu comecei a experimentar. E no início, padre, foi até bom. Aquele prazer, aquela sexualidade, a satisfação que eu estava tendo. Só que no decorrer do tempo, eu fui percebendo, padre, um grande vazio dentro de mim. Eu sabia que não estava no caminho certo. Mas mesmo assim, eu quis viver aquela vida. E eu ficava justificando, dizendo que Deus me fez assim, que eu não tem cabimento, que as pessoas me rejeitam, e preconceito, homofobia, eu tenho os meus direitos também, e aquela coisa toda. Mas eu fui percebendo o vazio. A consciência já pesava dentro de mim. Eu já percebia uma certa tristeza que já estava partindo para uma depressão. E eu comecei a achar que não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Aí o senhor sabe, né? Veio a questão do suicídio. Estava querendo me matar, porque não encontrava felicidade. Mas eu disse, eu vou tentar de novo, eu vou voltar à minha vida. E aqui estou. Fez uma boa confissão, graças a Deus. E saiu dali com o propósito de voltar a viver como antes. Já se notava uma grande alegria no falar, porque no começo era uma tristeza. O semblante já tinha mudado. E a alegria no coração. E imagina, meus irmãos, a alegria do pai pelo retorno desse filho. É claro que os pais vão sempre se preocupar mais com aqueles que estão na vida errada. O segundo filho, ele não entendeu isso. Aquele dali já era a alegria dele. Mas imagina a tristeza do pai sabendo que ele estava perdendo o seu filho para sempre. O filho não entendeu. E o pai tentou explicar para ele. Então, Deus está preocupado com aqueles que estão longe. E esse rapaz voltou. Imagina o pai sabendo que ele iria perder aquele filho e agora o filho voltou. Não existe alegria maior na face da terra do que essa. No dia de hoje, vamos rezar por aqueles que se afastaram de Deus. Os que estão longe, que viviam essa vida com Deus e agora não estão vivendo. Ofereçamos hoje uma penitência pela conversão dessa pessoa que você conhece. Esse é o nosso dever de hoje. Oferecer uma penitência por aquela pessoa que nós conhecemos, que você conhece, e que ela abandonou Deus, pedindo que essa penitência possa surtir um efeito tão grande para que essas pessoas possam voltar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, e nem viver em pecado mortal, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.